Boa tarde. É com muita alegria que nós temos a oportunidade desse reencontro, ainda temporariamente de forma virtual. Nós temos a certeza que muito em breve nós poderemos estarmos ombreados, unidos, fraternalmente, como costumeiramente fazíamos. E hoje, para nós brasileiros, para nós que trabalhamos na educação, é um dia muito especial, porque hoje nós comemoramos 99 anos do nascimento de Paulo Freire. Boa tarde, Fred. Hoje nós que trabalhamos na educação, que compreendemos o valor da educação, hoje nós comemoramos 99 anos do nascimento de Paulo Freire. Então, nós gostaríamos de homenageá-lo, de dedicar o nosso estudo da tarde a esse personagem que não era espírita naturalmente, mas que deu valorosas contribuições para a educação no Brasil e particularmente no mundo, sendo ele o teórico brasileiro mais citado no mundo. Bom, e como nós sempre fazemos, nós sempre começamos os nossos estudos relembrando a figura de Jesus, aquele que para nós espíritas é nosso modelo e guia. Jesus que é a luz do mundo, Jesus que é para nós o governador espiritual do nosso planeta, que nós sabemos por nos informarem os espíritos, em algum momento nos recebeu a todos aqui, permitiu que nós nos matriculássemos nesse educandário cósmico, recebendo-nos a todos, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, também naturalmente das nossas virtudes, está sempre ao nosso lado, nos proporcionando tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Muitas vezes nós, muito embora nós, algumas vezes renitentes, algumas vezes teimosos, estamos todos aqui nesse balaio maravilhoso, tendo Jesus como administrador, tendo Jesus como governador espiritual do nosso planeta. E quando nós falamos de Jesus, nós ficamos nos perguntando: quem foi Jesus? Quem foi Jesus ou quem é Jesus? Curiosamente, ele jamais aceitou os títulos da terra, embora ele tivesse feito voltar à luz a diversos personagens que haviam perdido a visão, incluindo aqueles que eram cegos de nascença, embora ele tivesse lavado a pele de alguns leprosos, embora ele tivesse auxiliado a saúde daquelas pessoas, no sentido mais amplo, ele jamais aceitou o título de médico ou de clínico, embora ele pregasse, ele ensinasse nas sinagogas, e particularmente no cenáculo, ele ensinasse a respeito das tradições judaicas, da mesma forma como ele ensinava o povo nas calçadas, nas ruas, nas praças. Ele jamais aceitou o título de sacerdote. Embora ele tivesse tido a capacidade de prever a queda e a ruína de Jerusalém, embora ele tivesse feito previsões de alta relevância, ele jamais aceitou o título de profeta. Embora ele tivesse operado verdadeiros milagres como a multiplicação dos pães e dos vinhos, embora ele tivesse transformado a água em vinho, embora ele tivesse aplacado a tempestade, ele jamais aceitou o título de taumaturgo ou de milagreiro, jamais aceitou os títulos da terra, os tronos, a realeza, deixando bem claro que o reino dele não era desse mundo. Curiosamente, um único título ele aceitou. Num determinado momento, se aproximam dele e lhe chamam bom mestre, e ele imediatamente corrige a pessoa que lhe chamava de bom mestre, dizendo que bom era apenas o Pai que estava no céu, mas que aquela pessoa havia acertado ao lhe chamar de mestre, porque ele assim se considerava. Ele então se considerava mestre, aquele que ensina, aquele que educa. Talvez mestre tenha sido o único título da terra que ele tenha aceitado sem nenhum tipo de contestação. Observemos então que aquele que era possuidor de tudo, aquele que estava na terra antes do céu e da terra, aquele que, segundo nos informam os espíritos, auxiliou na construção geológica do nosso orbe, do nosso planeta, para que muito mais tarde pudesse nos receber aqui, não aceitava nenhum tipo dos títulos
dos títulos da terra, o único título que ele verdadeiramente aceitou para si foi o título de mestre. E assim ele o fez, assim ele o era. Ele saía lecionando, ele saía ensinando nas praças, nas praias, era peripatético no sentido de não utilizar somente os templos, mas utilizava o altar da natureza para disseminar a mensagem da esperança, a mensagem da fraternidade. Então Jesus é o divino mestre de todos nós, é o divino educador de nossas almas, e nós somos aqueles que nos candidatamos a esse aprendizado maravilhoso, nesse educandário divino, onde nós temos Jesus à liderança, onde nós temos Jesus à frente de todos nós. Num determinado momento, nós vamos encontrá-lo num diálogo maravilhoso. Ele teria com seus discípulos, onde ele se apresentava aos seus discípulos, não apenas como mestre, mas como amigo, deixando bem claro que nós não éramos para ele, aqueles que se candidatavam a servi-lo, não éramos para ele como servos apenas, mas como amigos, porque ele já nos revelava tudo que ele tinha da parte com Deus. Então nós começamos o nosso estudo relembrando essa figura, a figura de Jesus, nosso modelo e guia. E quando nós falamos de educação, quando nós falamos de educadores, como nós começamos falando de um instrutor, de um educador da terra, começamos falando de Paulo Freire, e depois nós evoluímos os nossos conceitos, falando do maior de todos os educadores, falando de Jesus, nós temos que meditar um pouquinho o que seria a educação. Quando nós pegamos a palavra educação, ela vem de educere, que seria algo como tirar de dentro ou tirar de si. Quando nós falamos de educação, normalmente nós confundimos o conceito de educação. Nós confundimos a educação com a instrução. Nós temos diversos instrutores no mundo, os nossos professores, aqueles que nos ensinam as disciplinas básicas para que nós tenhamos condições de viver em sociedade, aqueles que nos ensinam as línguas, aqueles que nos ensinam a história, a matemática, são nossos instrutores, que podem também ser nossos educadores, quando colaboram de outras formas. Mas educar é algo muito mais complexo e muito mais profundo que tudo isso. Nós educamos, principalmente nos ensina o Espírito Emmanuel, através dos nossos exemplos. Então, quando nós falamos em educação, nós estamos falando de uma prática muito mais complexa e muito mais profunda. Num determinado momento, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos, o que de mais importante os pais podem fazer pelos seus filhos, e os espíritos vão lhes responder algo mais ou menos assim. Vão dizer que o que de mais importante os pais podem deixar para os seus filhos é, sem sombra de dúvida, a educação. Observem que os espíritos não se preocuparam em falar de patrimônios ou de bens materiais. Eles deixaram bem claro que aquilo de mais importante que os pais podem fazer pelos filhos é a educação. E não tem outra forma de nós educarmos senão através dos nossos exemplos. É a forma mais importante de educação. Emmanuel vai ter ocasião de dizer que as palavras até podem convencer, mas são os exemplos que arrebatam, são os exemplos que arrastam. E quando nós falamos de educação, não existe isso de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É necessário que nós saibamos dar o exemplo. E nós, pais que somos, nós que temos sob nossa tutela nossos educandos, não necessariamente nossos filhos biológicos, mas aqueles que vão se espelhar nos nossos exemplos, somos todos educadores. E nós temos que assumir esse compromisso, nós temos que admitir essa realidade, de que nós temos verdadeiramente essa responsabilidade de colaborar com a educação daqueles que estão à nossa volta. Não necessariamente filhos, mas todos aqueles que poderão ter em nós como espelho, aquelas pessoas que poderão se espelhar em nossas atitudes, os nossos exemplos, que, como Emmanuel diz, convencem muito mais do que nossas palavras. Então, se nós queremos, se nós nos candidatamos a seguir Jesus, se nós nos candidatamos a sermos discípulos de Jesus, nós temos que meditar nessa responsabilidade.
nós temos que meditar nas nossas ações, nós temos que meditar nas nossas palavras. Sabemos que muitas pessoas seguem nossos exemplos, muitas pessoas observam nossas atitudes. E os Espíritos vão nos dizer, inclusive, que não apenas entre nós encarnados, mas existem aqueles também que observam o nosso comportamento desencarnados, que sabem verdadeiramente aquilo que nós sentimos, os nossos conflitos, as nossas lutas mais íntimas, estão nos observando, que nós sejamos capazes de nos vencer, para darmos os melhores exemplos, pois que temos Jesus como mestre. Se temos Jesus como mestre, sigamos ou nos esforcemos para nos melhorar a cada dia. Essa é a proposta que a doutrina espírita tem para todos nós, que nós possamos então absorver esse papel, ou admitir esse papel de todos nós, de educadores que somos. Não necessariamente aqueles educadores nas salas de aula das escolas da vida, mas somos educadores de alguma forma, porque existem inúmeras pessoas que se espelham nos nossos exemplos. E nós temos que tomar muito cuidado, então. Nós temos que policiar muito nossas palavras, vigiar muito os nossos pensamentos, para que nós não aumentemos o nosso compromisso nesse sentido. Curiosamente, voltando agora a falar sobre a responsabilidade dos pais, Allan Kardec então deixa muito claro que o maior legado que os pais podem deixar para os filhos é a educação. A educação é o legado mais importante, como nós havíamos dito. A educação, ela se dá principalmente através dos nossos exemplos. Nós sabemos que a tarefa de educar enquanto pais que somos é uma tarefa muito difícil. E quando eu me refiro a pais que somos, eu não me refiro simplesmente à paternidade consanguínea, mas aquele tipo de paternidade, a qualquer tipo de paternidade, avós, padrastros, aquelas pessoas que têm a oportunidade de auxiliar o mais jovem sob sua tutela. Nós sabemos que a tarefa é uma tarefa muito complicada. A primeira coisa que nós temos que meditar é o que são os filhos, ou quem são nossos filhos. Quem são esses personagens que reencarnam sob nossas responsabilidades? Quem são esses personagens? Os Espíritos vão nos dizer que são nossos companheiros em evolução e que aqueles personagens não estão no nosso caminho à toa. Esses personagens que nós trazemos com a responsabilidade de darmos os nossos melhores exemplos, normalmente já trazem conosco vínculos do passado. E não à toa estamos nessa posição de pai e filho, e quando eu me refiro a pai, repito, não estou falando simplesmente aos laços consanguíneos, mas estou falando ao indivíduo que temos sob nossa responsabilidade. Pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser um enteado, pode ser inclusive um vizinho. Então quem são esses personagens que reencarnam sob nossa responsabilidade? O que nós temos para com eles? Qual é o nosso compromisso? E o que nós podemos fazer para colaborar? E por que eles trazem, por que nós trazemos esse compromisso? Nós sabemos que nas brumas das reencarnações, os espíritos utilizam as famílias para estreitar determinados laços e também como grande oportunidade de vencer desafetos. As famílias servem para isso. Quando nós pegamos Allan Kardec para lermos sobre a temática, Allan Kardec vai dizer então que as famílias são essas células cujos espíritos reencarnam normalmente, mas não obrigatoriamente, reencarnam normalmente com um compromisso. Com o compromisso que eles trazem. Nós temos as nossas famílias espirituais e normalmente nós reencarnamos ao lado daqueles com quem nós afinizamos. Entretanto, existem também aquelas reencarnações onde os espíritos são unidos por necessidades. Necessidades, por exemplo, que nós temos de desfazer um equívoco do passado, de transformarmos ódio em amor, de transformarmos a fraternidade, a grande oportunidade que nós temos através dos laços consanguíneos. Isso porque é muito fácil nós entendermos, por exemplo, quando nós meditamos um pouco sobre a reconciliação, teríamos muita dificuldade de reconciliar com aqueles com quem nós não temos determinados compromissos. Quando nós nascemos todos sob o mesmo teto, torna tudo muito mais fácil, entre aspas. A reconciliação ela se torna relativamente mais fácil, porque os indivíduos normalmente renascem sob o mesmo teto,
compartilham sobrenome e estão obrigados a relacionarem-se. Então nós vamos entender que as famílias, elas trazem também esse importante papel. Nas famílias nós encontramos, às vezes, provas muito difíceis. Pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento. E é natural que seja assim. É a grande oportunidade de educação que a reencarnação nos oferece. Mas muitas vezes nós encontramos também nas famílias dramas terríveis. Nós encontramos, por exemplo, filhos que às vezes mergulham em determinados vícios, em determinados comportamentos, e nós nos pegamos sem saber exatamente como agir nessas situações e qual o nosso papel. Às vezes reencarnam conosco esses personagens que trazem do seu passado determinadas dificuldades, e nós nos pegamos, nos flagramos nessa prova terrível de educar muitas vezes aqueles que aparentemente não querem receber essa educação. Allan Kardec também vai se dedicar ao estudo, às observações nesse sentido. Ele fala que nós, educadores, pais, responsáveis, nós temos sempre o compromisso de educarmos, no sentido de darmos o melhor de nós para aqueles que estão sob nossa tutela. Mas nem sempre aqueles que estão sob nossa tutela, espíritos também que o são. Espíritos às vezes velhos. Nós não podemos olhar para os nossos filhos e imaginar algo que tenha surgido há pouco tempo. Esses personagens, muitas vezes, são espíritos muito antigos, com quem nós temos relacionamentos afetuosos, relacionamentos muito anteriores. Nós não podemos olhar para uma criança e imaginar que ela surgiu naquele momento. Existe ali uma alma velha reencarnada, que naturalmente, ao reencarnar, traz toda a sua bagagem de virtudes, mas traz também os seus vícios. E às vezes nós encontramos esse drama nas famílias, de pais que não sabem o que fazer para corrigir determinados vícios, filhos que às vezes mergulham no desânimo, às vezes se deixam abraçar pelas sombras da depressão, e os pais se veem nessa situação de filhos que mergulham na dependência química. Os espíritos vão dizer a Allan Kardec que mesmo que os pais eles vão ter esse compromisso de educar. Entretanto, se apesar de todos os esforços que ele implementar, ainda assim ele não conseguir lograr o êxito que ele deseja, ele não deve se desesperar, porque o espírito também tem responsabilidade. O espírito também tem responsabilidade pelo seu progresso, pelas suas atitudes. E nós temos então visto inúmeras famílias que mergulham nesses dramas terríveis. E o que nós podemos fazer? E de que forma nós podemos colaborar? A primeira coisa que nós temos que fazer é entender que os nossos filhos não são parte nossa. Embora ele tenha saído muitas vezes das entranhas, ele não é biologicamente nosso. Ele é um ser reencarnado sob nossa tutela, mas é um ser que traz, historicamente, ao longo de suas vidas, inúmeros conceitos, inúmeras virtudes e também muitas dificuldades. E que nem sempre nós temos condições de vencer nesse sentido. Existem aqueles que reencarnam sob nossa tutela, que trazem verdadeiramente dificuldades, mas com muita fé, com muita esperança, com muito esforço, nós vamos conseguir vencer esse grande muro, atravessar esse grande muro. E nós encontramos tantos pais que estão vivendo essa dura prova de verem filhos mergulhados em processos depressivos às vezes muito difíceis, que nós vamos encontrá-los com a ideação suicida, e esses pais se encontram desesperados, e nós gostaríamos de dedicar para esses pais os nossos estudos desse sábado. Nós sabemos que o processo depressivo é algo muito complexo, e muitas pesquisas ainda engatinham na compreensão do que seriam esses processos depressivos. Nós sabemos que existe uma necessidade, uma necessidade de buscarmos auxílio profissional. Nós, espíritas que somos, sabemos que existe uma necessidade de recorrermos sempre ao auxílio profissional, ao auxílio de um psiquiatra, ao auxílio de um psicólogo,
Um psiquiatra porque ele consegue corrigir determinados problemas químicos que existem no cérebro. Por exemplo, ele vai conseguir manipular a absorção de serotonina, de dopamina, de determinadas substâncias que estão em menor quantidade dentro das células, e ele vai fazer isso usando antidepressivos, usando determinados medicamentos que são verdadeiramente necessários. Embora nós tenhamos por hábito algum preconceito em relação a esses medicamentos, nós sabemos que esses medicamentos são necessários. E não são mais medicamentos como eram no passado, a exemplo do Prozac, embora ainda seja utilizado. Nós sabemos que os medicamentos evoluíram muito. Então, um psiquiatra ele vai poder auxiliar exatamente nessa problemática química dos cérebros. E também um terapeuta que vai saber auxiliar no sentido do indivíduo fazer uma ressignificação, reavaliar, o indivíduo se conhecer, compreender exatamente em que momento ele está entrando nessa aura depressiva. Então é necessário que exista um auxílio profissional. E se você, mãe, você, pai, se encontra nesse momento vivendo essa realidade, não pode olvidar também do auxílio espiritual. Vamos orar, vamos levar o Evangelho para dentro dos nossos lares. Vamos fazer o Evangelho no lar, a leitura, e mesmo que nossos filhos não participem, e é comum acontecer, façamos da mesma forma, na certeza de que nós falamos. Ao nós falarmos, nós deixamos no ambiente a presença desses espíritos benfeitores. Vamos ler o Evangelho, vamos fluidificar as águas, e vamos sempre, sempre falar para os nossos filhos. Por mais que aparentemente eles não nos ouçam naquele momento, nós não falamos para os ouvidos, nós falamos para algo que está além dos ouvidos. Nós falamos para o ser imortal, e ele de alguma forma registra a nossa mensagem. Então, não desistamos daqueles que estão à nossa volta, passando por esses conflitos, por esses momentos tão difíceis. Sejamos chatos mesmo, mas vamos insistir, vamos falar, mas não podemos esquecer, então, de que para nós vencermos essa problemática, que às vezes se encontra dificílima, é necessário nós atendermos a criatura na sua totalidade, entendermos que ali existe um espírito e é necessário o auxílio espiritual, entendermos que existe uma problemática química, é necessário o auxílio psiquiátrico, existe ali um indivíduo com conflitos. É muito comum nós encontrarmos nos processos depressivos indivíduos, por exemplo, que têm a sensação de culpa sem saber exatamente de onde isso se origina. Então um psicólogo, um psicoterapeuta, ele sabe fazer com que o indivíduo vá exatamente à origem desse problema, para que ele possa compreender-se e saber exatamente ou ressignificar determinados conceitos que lhe incomodam, alguns conceitos inclusive que nós não temos condições de lembrar, que nós de alguma forma, defensivamente, apagamos de nossa mente, e com o auxílio de um psicólogo, ele consegue então trazer aquilo que no passado lhe fez mal e trazer uma ressignificação. Então é necessário que nós abramos a mente nesse sentido de que precisamos de um auxílio psiquiátrico, mas também de um auxílio terapêutico, de um psicólogo, de um auxílio espiritual e de um apoio familiar. Não vamos virar as costas a nós, a pretexto às vezes de dizermos coisas do tipo: mas eu preciso viver, não posso viver em função de um filho. E nós temos que meditar o que verdadeiramente é importante nessa vida. E o que é essa vida? Nós costumamos falar que nós não somos seres materiais, tendo uma experiência espírita ou uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais, tendo uma pequena vivência material, e não estamos aqui a passeio. Vamos admitir essa realidade. A doutrina espírita nos ensina de que nós não estamos aqui a passeio. Ninguém vem à vida simplesmente para gozar, ou para brincar, ou para descansar. Embora tudo isso seja necessário no momento certo, nós estamos aqui por motivos muito mais nobres, e não existe fardo pesado para ombros frágeis. As dificuldades que se apresentam na vida estão diretamente de acordo ou proporcionais à nossa capacidade de superá-las. Então nós precisamos despertar para essa realidade de que nós assumimos determinados compromissos ao reencarnarmos dentro de um planejamento lógico e justo para o nosso progresso
E o nosso progresso, muitas das vezes, e quase sempre, está relacionado na capacidade de nós proporcionarmos progressos a outros, nós proporcionarmos alívio a outros, nós proporcionarmos caminhos. Então, pais, educadores, vamos despertar para essa realidade. Vamos atentar para os nossos exemplos, vamos atentar para a nossa perseverança. Nós que às vezes nos encontramos, e somos muitos, nos encontramos vivendo essa realidade de termos alguém sob o nosso teto, sob nossa tutela, vivendo esses momentos depressivos, angustiosos, às vezes até mergulhados nessa aura, na chamada aura suicida. Fé em Deus. Vamos nos dedicar verdadeiramente, vamos nos importar, sem medo de sermos chatos. Vamos pedir socorro quando necessário. Mas aqueles indivíduos não estão conosco ao acaso. Se estão conosco, é porque nós temos condições de ajudá-los. Por mais que nós, em algum momento, não encontremos o êxito esperado, fizemos a nossa parte. E isso já vai ser o suficiente para que nossa consciência, de alguma forma, possa respirar aliviado. Mas lutemos na certeza de que não depende apenas de nós, mas depende bastante de nós. Então olhemos à nossa volta aqueles que sofrem esses tormentos, não ignorando que normalmente esses tormentos estão associados a problemas espirituais. Espíritas que somos, sabemos que os espíritos interferem muito mais do que somos capazes de imaginar em nossas vidas. E os espíritos vão nos dizer ainda que nesses processos, que nesses dramas, normalmente existem problemas obsessivos ou influências espirituais. E é muito fácil nós entendermos isso. Ignorando a existência, por exemplo, das perseguições espirituais expiatórias, oriundas normalmente de outros momentos, existem também aqueles espíritos que se afinizam com a dor, com o desânimo, com a depressão. Então existe toda uma influência espiritual que sufoca verdadeiramente. Então, uma das partes muito importantes da terapêutica nesses casos é o auxílio espiritual, é o auxílio da casa espírita. E nesse momento que nós não temos condições de estarmos na casa espírita, nós temos a oportunidade de levar a casa espírita para dentro dos nossos lares, na certeza de que os amigos espirituais comparecem. Eles comparecem naturalmente, nossos anjos, amigos, nossa família espiritual, aqueles que verdadeiramente nos amam, embora nós não os enxerguemos. Eles vão aos nossos lares e nos auxiliam invariavelmente. Temos que crer nisso, porque é um princípio espírita, é uma certeza. Os amigos espirituais nos auxiliam sempre. Nós sabemos, inclusive, que existe uma nuvem deles que nos acompanha o tempo todo. Nos acompanha o tempo todo. E quando nós, então, vibramos enobrecidamente, vibramos luz, é natural que esses personagens que irão nos acompanhar também vibrem no mesmo sentido. Porque nós atraímos para junto de nós exatamente de acordo com as nossas vibrações. Então vamos trazer para os nossos lares o auxílio espiritual, na prática do Evangelho no lar. Para aqueles que não sabem como fazer, o Evangelho no lar é um dos recursos, é uma das ferramentas espíritas mais importantes. E todas as instituições espíritas ensinam. Mas se nesse momento você não sabe exatamente como fazer, é algo mais ou menos assim. Primeiro é necessário, é muito importante, nós termos um evangelho espírita, ou um livro de mensagens, ou qualquer outra coisa que seja edificante, para nós podermos meditar, para nós podermos estudar. Nós vamos escolher um horário na semana, e que esse horário possa ser respeitado. Não que se naquela semana nós não pudermos fazer naquele horário, nós não devamos fazer em outro. Podemos fazer sim, mas um mínimo de disciplina é muito importante. Porque nós sabemos que os amigos espirituais, a grande maioria deles, eles têm compromissos. Eles não estão à toa no mundo espiritual, todos eles trabalham. E é necessário então que nós tenhamos um mínimo de disciplina e muita certeza de que eles estarão conosco. Vamos colocar uma garrafa com água. Depois, vamos pedir aos amigos espirituais que abençoem aquela água, que fluidifiquem aquela água. E nós podemos, inclusive, colocar essa água depois, para que outros, inclusive aqueles que não participaram desse momento, possam beber dessa água. Muitos até sem nem saber o que exatamente estão bebendo.
mas vamos ofertar essa água na certeza de que ali tem o medicamento, no invisível mesmo, desses químicos do invisível, que vão nos robustecer, que vão nos auxiliar no perispírito, que vão nos auxiliar energeticamente. E no momento em que nós vamos ler o Evangelho, leiamos em voz alta, mesmo que nós estejamos aparentemente sozinhos, na certeza de que muitos dos que estão ali poderão então partilhar conosco daquela leitura. Vamos ler, vamos interpretar, vamos pedir o auxílio espiritual. Então, o Evangelho no lar é uma ferramenta fundamental, é uma das ferramentas mais importantes da doutrina espírita. Vamos trazer Jesus, ou vamos trazer o centro espírita para dentro dos nossos lares. Vamos abrir uma obra, vamos conversar, vamos meditar, vamos eleger então um dia na semana para que nós possamos fazer esse encontro com os amigos espirituais. E mesmo que em princípio nós não os percebamos, eles estarão presentes com certeza, porque estão sempre. Porque Jesus deixa claro que onde houverem duas pessoas reunidas em seu nome, Ele estará presente. Ele já deixava claro que nós nunca estamos sozinhos quando nos reunimos em seu nome. E sempre que nos reunirmos em seu nome, Ele estará presente. Olha a grandiosidade disso. E exatamente no dia que nós elegermos, é normal, por exemplo, algum desânimo nesse dia, algum desconforto, algum importuno. É normal. É normal porque a luz faz isso. A luz faz com que alguns se incomodem. Alguns que não estão acostumados com ela, é natural que se perturbem, mas insistamos na disciplina. Mesmo que se atrase um pouco, não deixemos de fazer. Mesmo que nós não tenhamos condições de fazer naquele dia eleito, façamos naquela semana, num outro dia especialmente. Mas não vamos deixar de fazer. É muito importante levarmos a luz para dentro de nossas casas, a luz para o seio de nossas famílias, principalmente quando nós vivenciamos essa realidade de termos alguém entre nós que está passando por essa problemática, por esse processo obsessivo, por esse processo depressivo. Existe também a necessidade do auxílio espiritual. Então vamos, irmãos, vamos nos unir, crendo verdadeiramente de que aquelas pessoas que estão à nossa volta e que vivenciam esse drama não estão conosco ao acaso. Nós temos exatamente algum tipo de compromisso. E façamos, vamos lutar para que nós possamos todos juntos nos libertar de alguma forma, exatamente nesse momento em que a humanidade mais precisa de nossas orações. Nós saímos pelas ruas, ligamos os meios de comunicação e percebemos o quanto que as pessoas estão desesperadas, desesperançosas. Jesus conta conosco nesse momento. É a grande oportunidade. Se nós então nos candidatamos ao trabalho, nos candidatamos à doutrina espírita, é natural que Jesus conte conosco, como conta com os trabalhadores da última hora. Se nos consideramos espíritas, é natural então que nos consideremos os trabalhadores da última hora, relembrando a mensagem no Evangelho que diz: em diversos momentos Jesus nos procurou. Em diversos momentos Jesus nos procurou e não nos encontrou. Mais uma oportunidade nos é dada. Somos os trabalhadores da última hora. Nos candidatemos ao trabalho da última hora. Meus irmãos, meditemos sobre isso e a profundidade dessa mensagem. E se nós passamos, vivenciamos, ou se conhecemos alguém que está vivendo essa realidade de dor, de dificuldade, entre os entes familiares, aqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto, muita paciência e fé em Deus. Muita paciência. É necessário nós compreendermos aquilo que a pessoa está vivendo. Depressão não é preguiça. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de fé. Nós temos que vencer esses nossos preconceitos. E só assim, vencendo esses preconceitos, nós teremos condições de verdadeiramente ajudar as pessoas da forma como elas necessitam. Da forma como elas necessitam. Para que nós possamos, então, amadurecer esses conceitos, é necessário nós buscarmos na literatura, de um modo geral, inclusive na literatura espírita, tudo aquilo que tem sido trabalhado nesse sentido. Só aquelas pessoas que vivenciam essa realidade sabem exatamente como é que a coisa procede. E esse desvencilhamento é muito difícil. Se nós não tivermos condições de estarmos dando apoio ao lado daquela pessoa, nós não teremos
nós acabaremos atrapalhando mais do que ajudando. É necessário que o nosso apoio seja repletado de não julgamento, seja repletado de fraternidade, de compreensão. Cada um sente a dor à sua forma, então vamos respeitar a dor do outro. Vamos tentar nos colocar no lugar do outro. E se nós não tivermos condições de fazermos isso, ao menos respeitemos. Ao menos respeitemos, porque cada um sente dor à sua maneira. Nem todas as pessoas enfrentam os mesmos problemas da mesma forma. E aí são inúmeras as manifestações disso que nós estamos falando. Existem pessoas, por exemplo, que não lidam com o luto da mesma forma. Existem pessoas que podem transformar aquele luto que estão sentindo num processo depressivo. Porque o luto, ele para nós espíritas, mesmo para nós espíritas que compreendemos o desencarne, que compreendemos a morte, o luto é uma realidade. Porque não existe não sentir a ausência daqueles a quem nós amamos. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o luto. Porque quando o luto ele é prolongado, ele pode se converter sim num processo depressivo. E nós não podemos olvidar jamais do auxílio médico, do auxílio terapêutico, porque somos espíritas. E espíritas que somos, compreendemos a necessidade desses profissionais que vão nos auxiliar através de alguns medicamentos, através das terapias, exatamente para corrigirmos determinados problemas no quimismo cerebral que verdadeiramente acontecem. Porque nós sabemos, por exemplo, que aquilo que o nosso corpo manifesta se inicia no espírito. E às vezes, quando o espírito está adoecido, é natural que isso se manifeste em determinadas enfermidades fisiológicas, em determinadas enfermidades no corpo físico. E é natural que quando o espírito se manifesta, ele vai manifestar esses dramas no corpo físico, altera o comportamento do corpo físico, aquilo que nós chamamos de doenças, não é isso? Então é natural que o indivíduo, quando ele se vê mergulhando nesses processos, ele tenha determinadas perturbações em neurotransmissores, em determinadas substâncias químicas do cérebro, que um psiquiatra sabe corrigir, aumentando a permeabilidade de membrana de algumas células cerebrais, na absorção de dopamina, por exemplo, fazendo com que o indivíduo ele consiga auxiliá-lo a vencer esse drama em que ele se encontra mergulhado. Mas nós temos que vencer o preconceito, essa ideia de que psiquiatra é coisa para maluco, não é verdade. O auxílio psiquiátrico ele é muito importante, da mesma forma que o auxílio terapêutico. Nós precisamos vencer nossos preconceitos e começar a olhar aos nossos irmãos com mais carinho. Repetindo então, a depressão ela não é falta de fé ou falta de Deus. Ela é uma doença em que o indivíduo está momentaneamente mergulhado. E ele vai ter a necessidade da nossa compreensão, principalmente daqueles que estão mais próximos de nós. É necessário algumas vezes que nós façamos uma rede de amigos e familiares para que aquilo não se agrave, para que aquele indivíduo possa se sentir acolhido, mesmo que ele busque a solidão, mesmo que ele busque se afastar das pessoas no momento em que ele está em crise, que nós estejamos próximos, que ele possa sentir a nossa presença, a nossa fraternidade, para que isso não se transforme em algo muito pior. É necessário então que nós nos importemos, é necessário então que nós nos doamos verdadeiramente, principalmente no momento em que as pessoas estão mergulhadas nesse drama. Vamos servir. Se nós nos consideramos espíritas, se nós nos consideramos cristãos, a nossa bandeira é a bandeira do serviço. Vamos servir sem medir, vamos servir amorosamente, dentro do nosso possível, naturalmente. Vamos servir. Se nós tivéssemos condições de sintetizar a vinda de Jesus à Terra em poucas palavras, certamente nós encontraríamos o servir como uma das palavras mais presentes na vida de Jesus. Jesus serviu o tempo todo enquanto esteve conosco. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.